gente, eu sou Emanuele, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, né? Hoje é o nosso último encontro aqui do nosso curso, né? Na semana passada tivemos muitos probleminhas técnicos, não conseguimos, mas hoje estou com muita fé que vai dar tudo certo, já deu. Exato, hoje estamos confiantes, né? Então, só para Estamos retomar, confiantes. essa é mais uma ação do programa Razors, Ações do Aqui e Agora, né? Então, estamos finalizando esse projeto, né? Que tiveram 5 módulos de um curso, e mais, aliás, 6 módulos do curso, né? E mais 5 lives. E, bom, é um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o tema, para quem participou do curso tirar dúvidas, né? Fazer comentários, enfim, compartilhar esse espaço com a gente. E para quem não participou também conhecer um pouquinho do tema, né? E hoje a gente vai falar sobre o sentido da vida, né? O sentido da vida como um fator de proteção durante esse período de pandemia, né? E também nas questões relacionadas ao luto. E aí a gente trouxe uma frase para a gente começar, né? Como um disparador para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Quer comentar a frase, Manu? Então, a frase é uma frase que Viktor Frankl utilizou muitas vezes, uma frase de Nietzsche, que diz: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, quem tem um sentido na vida, por maior que seja, né, o sofrimento, por mais desafiador, né, que seja aquele momento, né, e a gente pode trazer esse momento aqui, né, que a gente está vivendo, o momento de pandemia, né, quem tem um para quê, né, quem tem um sentido na vida, não é que não haja dificuldades. Claro que existem dificuldades, né, mas a pessoa ela tem uma visão de futuro, né, para isso, ela tem um para quê viver. Né? Então, exato. Né, a pessoa que tem um sentido, que tem um para quê, ela consegue lidar com todas as situações de vida, inclusive com o sofrimento, né? Inclusive com sofrimentos muito intensos, né? Acho que vale aqui a gente fazer um parêntese e contar um pouquinho da história do Viktor Frankl, para quem não conhece, né? Ele escreve esse livro quando ele estava no campo de concentração, né? Então ele conta um pouco dessa experiência dele, vale a leitura. Eu tô sem meu livro aqui, Manu, se você estiver pertinho, depois mostro pro pessoal. É esse livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E ele conta um pouco dessa experiência, e a partir dessa experiência ele desenvolve a teoria, né? Mas ele conta que as coisas que mantiveram ele vivo, que ajudaram ele a lidar com todo aquele sofrimento intenso que ele passou naquele momento, foi a perspectiva de encontrar a esposa dele quando saísse, e também a construção dessa teoria, né? Que é da logoterapia. Não é a nossa abordagem clínica, mas é uma abordagem que se aproxima da nossa, que a gente conversa bastante, a gente tem algumas bases que se aproximam. Então, é nesse contexto que surge essa teoria, né? E aí a gente pode começar a pensar, então, o que é esse sentido da vida que ele vai falar, né? Como que a gente encontra esse sentido da vida, de que forma que a gente compreende esse conceito. E aí acho que um ponto importante é a gente compreender que o sentido, existe uma demanda nossa por essa busca de sentido, né? De algum modo nós buscamos esse sentido, é meio que natural, né? A gente vive nessa busca de para que eu tô aqui, qual que é a função da minha vida, qual que é o sentido da minha existência. E essas são questões que nos atravessam como seres humanos, né? E só da gente saber que essas questões nos atravessam, isso faz a gente compreender que, bom, se a gente faz esses questionamentos, se a gente tem essas perguntas, isso significa que sim, que existe um sentido, que existe alguma resposta para essa pergunta, já que é natural, né? É meio condição do homem fazer essas perguntas. Então, a gente acredita que a partir disso, existe sim um sentido a ser buscado. uhum. Como ele vai dizer, né? Se nós sentimos sede, é porque existe água, né? Então, se nós buscamos um sentido, é porque esse sentido, ele existe, né? Então, o sentido, ele não vai ser criado por nós, ele não vai ser inventado, né, por nós, mas esse sentido, ele já existe para além de nós. Então, nós precisamos buscar esse sentido. O que é a vida que é de nós? Porque é muito comum que as pessoas se questionem, né? O que eu
quero da vida? O que eu vou fazer da minha vida? E Viktor Frankl, o que ele vai sugerir? Né? Justamente não se perguntar, né? Não é o que você quer da vida, mas o que a vida quer de você. Porque o sentido ele já existe, né? E não é o que é bom para você, né? Não é o que é bom para mim ou o que eu quero individualmente, mas aquilo que vai além de nós, né? Além do indivíduo, né? Algo que é da coletividade, né? É aquilo que a vida nos demanda, né? E é claro que a gente considera que o homem é um ser capaz de escolhas, né? Isso tem tudo a ver com o conceito de sentido da vida. Então, de fato, a gente pode escolher ou não seguir esse sentido, mas a vida nos convoca, né? Eu fico pensando aqui nas minhas experiências de encontrar os meus sentidos de vida, o quanto algumas coisas surgiram várias vezes, sabe? Quando, assim, a gente não dá muita atenção, né? Não presta atenção naquilo e, de repente, surge um modo diferente, com uma cara nova, né? Até que, pera, vou olhar para isso, então, que está acontecendo na minha vida. E aí vem uma sensação de realização, de plenitude, né? O que ele vai trazer quando a gente encontra o sentido da vida, a gente caminha por esse lado, né? Por esse sentido de realização. E não só de sucesso. Quando a gente faz escolhas do que eu quero, a gente consegue encontrar o sucesso, né? Mas aqui a gente está falando de algo muito mais amplo, que tem essa sensação mesmo de preenchimento, né? De encontro com isso que a vida demanda de mim. E isso não quer dizer, né? Porque a gente está falando em encontrar plenitude, mas isso não quer dizer que não haja dificuldade, né? Então, a vida ela vai apresentar também, né, dificuldades. Não necessariamente vai ser quentinho e cômodo. Nossa, encontrei o sentido da vida, agora eu estou como? Pleno. Né? Agora todas as portas se abriram, tudo é fácil. Não, não é. Né? Então, um exemplo disso, acho que muito prático, né, foi a nossa live na semana passada. Né? Eu acho que tanto eu quanto a Thaís, né, a gente está super dentro do nosso propósito, fez muito sentido para a gente, né, esse curso, e nesse momento faz muito sentido estar aqui com vocês. Né? Mas não funcionou, a gente encontrou várias dificuldades. Né? Então, é preciso ter coragem também. Né? Quando se encontra um sentido, existem outras demandas também. Né? Não significa que não vai haver medo. Né? Quando a gente se dá conta, né, e se depara, né, com esse sentido, com aquilo que a vida está pedindo, às vezes isso dá muito medo. Né? Eu lembro da minha primeira live, parecia que ia pular de costas num abismo, né? No escuro. Foi muito difícil. Mas quando a gente consegue ultrapassar, né, o medo, a preguiça, a prostração, aí sim, a sensação depois é de realização e de plenitude, né? Sim. Até pensando na configuração do nosso curso, né? Você falando, eu fiquei lembrando muito da nossa primeira aula também, né? Logo no começo, então, para quem não participou do curso, foi uma coisa que eu falei na última aula, né? Do quanto esse curso veio como um sentido para a gente, e aí pensando também como um fator de proteção para a gente na pandemia. Então, assim, o que eu e Manu poderíamos oferecer para o mundo nesse momento? O que poderia nos ajudar a encontrar sentido mesmo, a se sentir útil, se sentir pertencente, né? A fazer esse encontro durante esse processo de pandemia. E foi daí que surgiu a ideia de um curso onde a gente possibilitasse uma formação para outros profissionais e que a gente pudesse contribuir de alguma forma, né? E aí, diante disso, então fazia muito sentido para a gente esse curso. Só que logo no nosso primeiro módulo, a gente teve uma série de problemas. A gente tinha uma plataforma que a gente achava que ia caber todo mundo, né? Que era possível tantos inscritos. De repente, a gente viu que não ia ser possível. A gente teve problema com o e-mail, enfim, uma infinidade de problemas e que isso gerou um nível de estresse muito grande, né? Foi um fim de semana que eu e Manu passamos, assim, por momentos muito difíceis. Porém, esse curso continuou fazendo sentido, né? E apesar de tudo isso, a gente conseguiu lidar com tudo isso diante do sentido que esse curso nos fazia. E é mais ou menos isso. Acho que é até legal a gente retomar a frase do início, né? Porque algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, né? A frase de Nietzsche, que quem tem um para que viver suporta qualquer como.
né? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse período. A gente deu conta de todas essas adversidades por conta desse curso fazer muito sentido para a gente. E que outros momentos a gente precisa encontrar esse sentido na vida para lidar com a nossa dor e com o nosso sofrimento. Uhum. Sim. Ah, a Ide Cristina colocou aqui, vocês oferecem muito conhecimento, significado, acolhimento. Super feliz por estar com vocês nesse curso. E nós também, né? Eu vou tomar a liberdade de falar, né, nesse caso, pela Thaís também, né? De que sim, estamos felizes. Esse foi um momento de muita realização para a gente. E assim, apesar, porque a Thaís falou assim, porque o curso ajudou a gente a encontrar um sentido num momento de dificuldade, né? Porque também, né, se existe um sentido na vida, também é possível encontrar um sentido na dor. Né? Então, em meio a uma pandemia, nós duas adoecemos também, né? Tivemos problemas de saúde, ficamos extremamente estressadas, né? E ainda assim tinha um sentido. Então, isso faz toda a diferença, né? Acho que é válido a gente colocar, né, que quando a gente fala de sentido de vida, a gente está falando de toda essa amplitude, né, de um sentido que eu encontro na vida e de um sentido que eu encontro também apesar da dor, né, apesar do sofrimento e da morte, né, que é o tema do nosso curso e é algo que a gente tem trazido, é algo que a gente tem lidado muito diretamente nesse contexto de pandemia, né, então é o sentido que eu encontro apesar disso, né. E aí acho que é válido também a gente retomar uma coisa que a gente falou no começo do curso, do quanto fazer contato com a morte, com a nossa finitude, então com a morte do outro e com a nossa própria finitude, o quanto isso pode ser um fator de busca de sentido, né? Então, assim, a partir do momento que eu percebo que minha vida não é eterna, eu posso fazer escolhas melhores sobre como eu quero vivê-la melhor, né? Como que eu posso aproveitar essa vida que não é eterna da melhor forma possível. E aí entra o nosso sentido, né? Então, o quanto o sentido contribui para que eu encontre essa forma de estar no mundo. E Viktor Frankl, ele vai dizer que justamente, né, o que seria o desespero? O desespero é um sofrimento sem sentido. Né? Então, assim, quando não é que vai diminuir a dor, a gente sente dor, né? Na perda, por exemplo, quando a gente perde a saúde, quando a gente perde uma pessoa querida, né? É claro que a gente vai sofrer, é claro que vai doer, né? Mas se a gente tem um sentido, a gente não se desespera diante disso, né? Isso tem muito a ver também com a nossa escolha, né? A gente não pode escolher, não tem como, né? Tem coisas que realmente a gente não escolhe, tem coisas que acontecem, a gente não escolhe perder alguém, né? A gente não escolhe quando uma pessoa morre, mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer diante dessa perda, né? A nossa atitude diante dela. E quando a gente consegue atribuir um sentido a essa perda, a gente não se desespera. A gente consegue lidar com essa diversidade, né? E aí é muito importante a gente retomar o conceito da liberdade, né? Que a psicologia existencial, de modo geral, vai falar muito disso, né? Nós como seres livres. Então, mesmo diante de situações que a gente não escolhe, a gente sabe que tem várias delas. Então, acho que essa caracteriza muito isso, né? Isso que a gente está vivenciando. Então, estamos no meio de uma pandemia, ninguém escolheu isso. Estamos vivenciando, né, uma restrição na nossa liberdade, então, com a questão do isolamento social, com a questão do lockdown que já está acontecendo em algumas cidades, né? Tudo isso nos restringe muito. A morte que tem acontecido de muitas pessoas, ou mesmo o adoecimento e o sofrimento, né? Todas essas situações são situações que a gente não escolhe, mas ainda assim a gente pode escolher como que eu vou lidar com isso, né? Então, de que forma que eu vou agir diante desse sofrimento que é inevitável, né? No livro ele conta várias experiências de momentos que aconteciam no campo de concentração, de pessoas que vivenciavam aquela experiência tão dolorosa de forma tão diferente. E aí ele fala que mesmo se só uma pessoa tivesse conseguido vivenciar isso de uma forma diferente, isso já era uma prova de que existe uma liberdade, de que é possível
lidar com uma situação que é mais ou menos igual para todo mundo, de formas diferentes, né? E aí vale a gente pensar como a gente tem lidado com esse contexto de pandemia, né? Apesar de tudo isso que eu falei que a gente não está escolhendo, como que cada um de nós está escolhendo lidar com isso? Claro que Sim. salvo as restrições que temos, né? Salvo as coisas que a gente não escolhe, mas ainda assim a gente sempre tem alguma possibilidade. E quando a gente fala disso, isso traz assim uma potência para a gente. É o que eu acho muito bonito de pensar essa questão da liberdade e a potência que isso traz, né? De que eu posso escolher como que eu vou vivenciar isso, de que eu posso escolher fazer coisas diferentes, coisas que façam sentido para mim. Porque não é simplesmente, né, ter um estímulo e uma resposta, né, em relação a isso. Existe um espaço aqui, né, que acontece entre o estímulo e essa resposta. E esse espaço é o espaço da liberdade, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Uma coisa que ficava aqui, né, me azucrinando o pensamento, desde que tudo isso começou, foi como eu posso contribuir? Como? De que forma? E isso me agoniava, isso me angustiava, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer para ajudar, né? Porque também o que aconteceu? Eu queria também fazer tantas coisas, eu queria entrar em tantas frentes, e principalmente, né, no país que a gente vive, que é absolutamente desigual e tem tantas necessidades, que eu queria dar conta de tudo. Aí eu ficava na impotência, né? Então, né, que a Thaís está falando da potência, né? E aí, quando eu me dei conta, né, que eu precisaria focar no que eu posso, tá? O que é possível fazer? De que forma, sim, eu posso servir? Né? Então, quando eu direcionei minha energia para aquilo que eu posso, né, aí sim, né? Eu tive uma ação potente e plena de sentido. E aí vocês estão dando, né, uma resposta linda, né? Vários de vocês estão falando, né, o quanto que o curso foi importante, o quanto que fez sentido. Isso foi além de mim, foi além da Thaís. Fazia sentido para nós, Uhum. né? Nós encontramos um sentido no meio da diversidade, mas isso foi além de nós, fez sentido também para vocês, né? Quando a gente fala de sentido, né, tem a ver com isso. Então, coisas que fazem sentido para mim, mas de alguma forma, né, um quê de contribuição para a humanidade, né, é uma coisa que faz sentido para o mundo. O sentido está nessa relação entre eu e o mundo, não é algo que só faz sentido para mim, né, tem a ver com esse encontro. Por isso que a gente fala, por isso que Franklin fala, que é um sentido que a vida nos convoca, né, e não é exatamente algo que eu escolho, eu quero fazer isso porque faz sentido para mim. De alguma forma, a vida pede isso, né? Isso vai muito na contramão da maneira com que a gente funciona, né? Nessa lógica do indivíduo. O que é bom para mim? O que eu quero? As respostas, as perguntas e as respostas são muito individuais. Né? E, na verdade, é uma outra lógica, seria uma inversão dessa lógica, né, que seria justamente, né, como você falou, da humanidade. O que, que a vida está pedindo de mim? O que, que a vida está querendo de mim? De que forma, né, eu posso contribuir nessa existência? Que aquilo que ele vai colocar, da gente costumar ficar no eixo do fracasso e do sucesso, né? Então, o que é fracasso, o que é sucesso? E a gente encontra várias pessoas por aí, a gente primeiro pode pensar, né? O que é sucesso no nosso mundo, né? O que a gente compreende como sucesso? E, em geral, né, na nossa sociedade, sucesso está muito ligado à realização financeira, né? E aí a gente, de repente, encontra pessoas que têm sucesso, então tem uma realização financeira, uma realização profissional, mas parece que falta algo, né? E aí ele vai trazer, então, como se fosse, né, esse eixo fracasso, sucesso, e aí ele traz um outro eixo, né, que é o eixo do sentido, né, e da plenitude, então, e aí o oposto disso seria a questão do vazio existencial, né? Pois é, porque quando se parte de uma escolha, né, individual, aquilo que eu estou fazendo unicamente para ganhar dinheiro, né, ou para ter status, para ter uma visibilidade. Isso pode trazer, sim, sucesso. Agora, não necessariamente, né, não vai trazer uma plenitude, não vai trazer uma realização.
Então, a pessoa, ela consegue, o que é uma dúvida, né, que sempre é uma coisa que intriga as pessoas quando acontece, por exemplo, né, o suicídio de uma pessoa muito rica, muito famosa. E aí a primeira coisa, né, que as pessoas questionam é: nossa, mas o que aconteceu? Essa pessoa, ela tinha tudo. Tudo que, né? Uhum. A pessoa, ela poderia ter muito dinheiro, muita fama e um vazio existencial do tamanho do mundo. Não fazia sentido aquela vida para ela, né? Né? Apesar de ter sucesso, não tinha sentido, né? O sentido vai para muito além disso. E quando a gente fala de sentido, né, o Franklin vai trazer 3 formas da gente encontrar o sentido. Né? Então, através de um ato, de uma realização, né? Então, de um trabalho, de algo que eu faço e deixo a minha marca no mundo. Através do amor, né? Em resumo, seria isso, né? De alguma relação importante, né? De alguma vivência importante. E também através da dor. Então, aqui a gente está falando do sofrimento na dor, porque é o que ele aprofunda mais, né? E acho que é o que tem a ver com esse contexto que a gente está vivenciando, né? No sentido de lembrar que é possível encontrar um sentido apesar da dor, mas também existem essas outras possibilidades, né? O sentido está relacionado a esses outros momentos. Sim, eu fico aqui vendo os Os recadinhos. comentários. Lindos, obrigada, gente. Sim. Gratidão eterna. A E Cíntia tá assim, falando e que ela é de ouvindo. Parnaíba, Piauí. Aham. Ai, Que que legal. bacana. Quem sabe, né? Em breve teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, né? Eu topo, super Vamos. topo. Vamos! Aliás, o que eu mais quero nessa vida é viajar. E aí, ouvindo você, Thaís, eu lembrei, né, que uma das frases, né, de Viktor Frankl é: apesar de tudo, sim, a vida. Né? Não é aquela pessoa que disse: olha, gente, a vida tem sentido, né? Vamos lá buscar um sentido, porque a vida é bela. Né? Não, Uhum. uma pessoa que passou por adversidades muito severas, a pessoa estava num campo de concentração, né? E apesar de, é possível encontrar, né, um sentido, a vida ela tem um sentido e ela exige, né, demanda coisas de nós, apesar das adversidades. Sim. Então, não é o que eu quero, mas o que eu devo fazer. Não é um dever, esse dever, né, é aquilo que a consciência aponta. Né? Não é aquilo, não é o eu tenho que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, é aquilo que a nossa consciência aponta como um senso de dever que tem a ver com os nossos valores pessoais. Né? Sim. Algumas pessoas aqui estão falando, né, de como foi o curso, né, de falarmos sobre um tema tão delicado quanto morte, luto com leveza, né? Várias pessoas estão usando esse termo, leveza, e outras estão usando termos similares, né? Mas esse termo me faz pensar muito em como isso se relaciona, né? Então é mais ou menos essa ideia do sentido da vida. Quando a gente encontra um sentido, não é que não seja doído, não é que não seja sofrido, não é que a gente não esteja abordando um tema pesadíssimo, né? Mas a gente consegue encontrar uma forma de falar disso, uma forma de vivenciar esse sofrimento com que de leveza, né? Acho que essa palavra define bem essa ideia, né? E assim, se vocês pegarem, não sei se, né, acho que é uma leitura válida, até no começo da quarentena saiu uma reportagem na Gazeta do Povo falando, né, sobre o livro Sentido da Vida e por que você deve ler esse livro na quarentena. Né? É uma leitura que eu tenho recomendado para todo mundo, independente de ser da psicologia ou não. Acho que é uma leitura válida, né, no sentido de encontro pessoal. E é uma leitura, apesar dele ter escrito esse livro durante o período que ele estava no campo de concentração, é uma leitura que traz essa leveza, né? É esse olhar de conseguir ver sentido apesar do sofrimento. E Viktor Frankl, ele antes, né, disso acontecer, antes da Segunda Guerra Mundial e tal, ele já estava escrevendo um livro, né, sobre logoterapia. Ele já tinha desenvolvido, ele estava desenvolvendo, na verdade, a sua teoria. Né? Quando ele foi para o campo de concentração, ele estava com seus escritos. Então, não era só o amor
né, que ele tinha, o amor da esposa era muito importante, mas ele também tinha um sentido, né, na sua prática, né, na sua contribuição com o mundo, né, Exato. porque ele tinha também, né, os seus escritos, né, e que foram Sim. destruídos. Logo E que ele ele precisou chegou, recomeçar. isso, logo que ele chegou lá, então ele teve todos os seus pertences retirados, né, como era feito, e seu livro também destruído, né, e ele pediu, eu tenho uma coisa muito importante para a humanidade, não tem como, né, eu manter somente isso, né, e ele viu seu livro ser destruído. E aí, para quem não conhece a história, né, também é válido colocar que a esposa dele acabou falecendo no campo de concentração, né? Quando ele saiu, ele tinha perdido a família dele inteira, né? E aí, né, foi um momento de perda de sentido, né? Foi um momento de se dar conta de outros sentidos, né? Então, que foi dar continuidade a essa teoria, né? Reescrever esse livro, ou relançar esse livro, né? E continuar com essa proposta dessa teoria que é tão bonita e que a gente usa até hoje. Então, assim, também, quando a gente fala de sentido, às vezes dá uma sensação, né, de um sentido único. Não, a gente pode pensar em vários sentidos, a gente pode encontrar vários sentidos, né? O sentido, ele muda a cada período de vida, né, de tempos em tempos. Também é importante destacar que o sentido é único, né, para cada pessoa. Então, em alguns pontos, né, por exemplo, esse curso foi algo que fez sentido para mim e para Manu. Porém, temos outros sentidos de vida diferentes, né? Então, não dá para a gente pensar em algo que sirva para todas as pessoas. E aí, até pensando na nossa atuação terapêutica, né? Da importância da gente ajudar a pessoa a encontrar os seus sentidos, né? E não que eu, como terapeuta, tenha, sei lá, um sentido pronto aí que está no mundo, tipo, você precisa encontrar sentido na sua profissão e isso vai servir para qualquer pessoa. Não, o que faz sentido para aquela pessoa, né? Algumas pessoas Exatamente. estão. Quer comentar algo, Manu? Não, é porque assim, o terapeuta ele não pode dizer para o outro, né, o que faz sentido para o outro. Ele não tem como dizer, olha, o sentido da sua vida é tal coisa. Agora, uma coisa que o terapeuta ele pode fazer é ajudar ele a ampliar, né, os valores daquela pessoa para que ela possa, né, encontrar ela, o seu sentido, né? Não é o terapeuta que vai trazer isso. Algumas pessoas estão contando aqui algumas experiências pessoais, né, de encontrar sentido. Então, Larissa está contando de um diagnóstico de câncer de mama, que aí ela fez a mastectomia e agora está na parte da medicação oral. E com a fala, né, ela tem pensado muito nessa vivência dela e encontrando um caminho a partir disso. Que bacana, obrigada por compartilhar com a gente, Larissa. A Cíntia também contando do sentido que ela encontrou na dor. Fui a uma cadeira de rodas aos 10 anos. Hoje ela é psicóloga, mãe e mestranda em psicologia. Então, quando a gente fala de sentido, é isso mesmo, né? É o sentido que faz a gente lidar com essas adversidades da vida, encontrar outras possibilidades, né? Encontrar essa potência. Sim, porque não é o acontecimento em si, né? É a atitude que se tem diante do acontecimento, né? Porque a Larissa ela trouxe a experiência dela, trouxe a vivência dela no câncer, mas que esse mesmo acontecimento para uma outra pessoa poderia, né? Essa pessoa diante desse sofrimento poderia tirar a própria vida, por exemplo. Ou então poderia atribuir um outro, um novo sentido à vida. Né? A Adriana ela está perguntando aqui como que a gente vê a criatividade no processo de luto. Né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, né, é de um processo criativo também. Né? Quando a gente consegue atribuir um sentido, encontrar um sentido na dor, quando a gente consegue ver uma outra forma, né, de lidar com aquilo, a gente muda a nossa atitude diante, né, diante daquela perda. Né? É, Um para que continuar vivendo, por exemplo, quando a gente perde a nossa saúde? Para que continuar vivendo quando a gente perde uma pessoa muito querida? Né? Então, acho que isso tem muito a ver também com o processo criativo, né? sim, né? O que ele vai colocar atitude diante do sofrimento inevitável. E tudo isso que a gente está falando, gente, a gente está falando de um sofrimento que é inevitável. Então, primeiro é válido colocar, né, que sofrer faz parte da nossa condição de seres humanos, né? A angústia faz parte, o sofrimento é inevitável.
Mas, enfim, aqui a gente está falando não de situações de sofrimento que a gente pode contornar e pode decidir o que fazer em relação a ele, encontrar outras possibilidades até de evitar esse sofrimento, né? Aqui a gente está falando dessas situações que a gente não escolhe, como, por exemplo, o luto, né? Mas eu posso escolher que atitude eu vou ter diante dessa morte desse ente querido, né? Dessa pessoa querida. E aí acho que vale a gente colocar um conceito da Gestalt terapia, que é o ajustamento criativo, né? O que é o ajustamento criativo? A gente se ajusta criativamente o tempo todo, então a gente se adapta às situações, buscando uma forma de se autorregular, de melhor estar nesse mundo. A gente se ajusta criativamente. Por que criativamente, né? A gente usa recursos que a gente já possui, que a gente já tem de vida, e ao mesmo tempo a gente cria outros, né? E o processo de luto, na verdade, ele é um grande ajustamento criativo, né? E agora, como que eu vou me ajustar criativamente a essa nova vida sem essa pessoa, né? Que outras possibilidades eu vou encontrar? Então, né, compreendo que a criatividade está muito relacionada com esse processo, porque é um processo que a gente precisa se reinventar, né? Então, como que eu vou viver a partir de agora, diante da perda desse ente querido, diante do me deparar com a minha finitude, né? Diante de me deparar com as minhas limitações? Que escolhas eu vou fazer a partir de agora? E enquanto você estava falando, eu fui lembrando, né? Eu acho que logo no início do livro, o Viktor Frankl ele vai falar isso, né? Do homem desnudo, né? E essa experiência de chegar no campo de concentração e de ter todos os seus pertences, né, retirados, né? E ele fica sem nada. A única coisa que ele tem naquela situação é a própria existência, né? E aí o que que fica? O que que vai ficar com ele quando ele só tem, né, a própria existência? E eu fiquei pensando também no processo de Viktor Frankl, porque ele tinha, né, esse para quê, e ele tinha, eu preciso continuar vivo para reencontrar minha esposa, né? E aí depois que ele saiu e ele viu que ele não tinha esposa, isso não se perdeu, isso não acabou com a vida dele, né? Ele não tinha mais a esposa, mas ele continuou tendo sentido, né, para a existência dele. E ele vai dizer que não é só o sentido é um fator, né, de proteção, não só quando se encontra o sentido, mas na busca do sentido também, né? Se tem essa proteção e se tem para que continuar vivendo, né? Sim. Não sei como pronuncia, Twin Twins está falando aqui que temos vários sentidos da vida. Então, durante a vida, temos vários sentidos, né? Que ela chama de sentidos de momento. Eu não sei se esse termo é do Franklin mesmo ou dela. Que são esses sentidos de momento, que é isso que a gente está falando, que a cada momento a gente encontra um sentido, mas também, sim, temos um sentido último, né? Que seria essa missão de vida, né? Para que eu estou aqui? Então, tem esse sentido final, sentido último, e também tem os sentidos que a gente encontra no cotidiano, né? E aí dá pra gente pensar até na situação da pandemia, né? Qual que é o sentido de eu estar passando por isso? Assim, o que me mantém inteira e me mantém resistente a todo esse processo que estamos vivenciando agora? Aí a Micheline está perguntando aqui, então, o sentido não é fixo e é individual? Não, o sentido ele não é fixo e ele não é individual no sentido daquilo que eu quero. E é, ao mesmo tempo, individual porque é aquilo que a vida quer de você, né? Então, Micheline, o que que a vida está pedindo de você? Qual é a exigência da vida? O que você deve fazer na vida? Porque isso tem a ver com o seu lugar no mundo, com o seu papel. Ninguém pode fazer isso por você. É individual no sentido da responsabilidade, né? Porque se a vida está pedindo algo para você, é só você que pode fazer aquilo, ninguém pode fazer por você, né? Esse sentido, ele é seu. E, ao mesmo tempo, não é individual, porque não é aquilo que você quer e não é aquilo que vai servir só para você. É para um bem comum. É aquilo que você vai fazer para contribuir para o mundo, para a humanidade. Isso que a gente estava falando, do sentido que está nessa relação, eu-mundo, né? O sentido não é só meu, é dessa relação.
Olha, Manu, Exatamente. tem vários convites para a gente viajar para Sergipe, Ceará, Piauí. Já quero todas essas viagens, porque Já posso quero! compartilhar que um grande sentido de vida meu é viajar. Então, assim, aceito todos esses convites. Idem, tá vendo, gente? Por isso que não tem um único sentido fixo, né? Existem vários sentidos. O amor, por exemplo, né? Uma pessoa, ela pode receber um chamado da vida. Essa pessoa sei lá, é um médico, né? Ele recebeu esse chamado, ele salva vidas. E ao mesmo tempo ele é pai. Ele recebeu um outro chamado para a paternidade, ele ama esse filho, né? E ele é casado, ele ama essa esposa, são vários os chamados, né? E que enchem a vida de sentido. A mãe do João, agora eu esqueci e perdi o comentário, né? Comentou do João, do filho dela, né? Como um sentido muito importante para a vida dela. Eliana aqui está contando pra gente que ela perdeu um filho pelo suicídio e daí ela foi se dedicar à psicologia clínica voltada ao luto, né? Então é disso que a gente está falando, desse sentido que a gente encontra mesmo no sofrimento, né? Imagino que não tenha sido nada fácil para você, Eliana, passar por essa situação, né? Perder um filho, dizem que é uma das dores mais intensas, né? Se não a mais intensa, né? O luto por um filho e ainda mais numa situação de suicídio. Né? Mas o quanto a gente pode, apesar disso, encontrar recursos, né? Encontrar um sentido nessa dor. E olha só, hoje ela trabalha com luto e com certeza contribui com a vida de muitas pessoas, né? É aquilo que a Karina vai falar da superação, né? Que esse Sim. processo de luto, ele exige uma superação, né? E que sim, é possível encontrar um sentido e é possível também contribuir, ajudar várias pessoas. Aliás, né, muitas pessoas acabam encontrando um sentido justamente no momento de dor intensa, né? Pessoas que, inclusive, que sobreviveram a uma tentativa de suicídio e que ficaram, por exemplo, com sequelas, né? Perderam um movimento ou então, enfim, passaram a ter um problema de saúde e a partir daí a vida passou a ter um sentido. Encontraram um sentido nesse momento de dor, né? Então, poder ajudar outras pessoas que estão passando, né, por um momento de muita dificuldade também traz muito sentido, né? Sim, como assim retomou aqui, né, uma fala da Karina, é transformar a dor em amor, né? Então, o que que eu posso devolver para o mundo apesar da minha dor, né? E parece que é isso que a Eliana faz com esse trabalho, né? E tem outras pessoas relatando trabalhos assim também. E a Cíntia vai falar ressignificar. Vivi isso no processo de luto simbólico quando não pude mais andar, né? E na verdade, a Cíntia, foi realmente um luto, né? Porque quando a gente passa por alguma perda, né? Nesse caso que você está falando da perda do movimento, né? De não poder mais andar, você precisou vivenciar, né? Esse processo de luto, né? E você ressignificou, você fez, né, lindamente, né? Você ressignificou e teve uma nova vida, né? A partir daí. A Neise está falando, o homem desnudo se reveste de sua própria existência. É isso que sobra, né, diante dessa vida nua. Né? E aí dá pra gente, é claro que a nossa ideia não é comparar o sofrimento da quarentena, do distanciamento social com o sofrimento do campo de concentração, que acho que não tem comparação com o que a humanidade viveu naquele momento, né? Mas de certo modo dá pra gente pensar em algumas aproximações, né? Então, logo no primeiro momento, quando a gente do dia para a noite, né? Algumas pessoas perdem seus empregos de fato, outras têm toda essa reconfiguração, né? De não vamos mais sair, vamos ficar em casa com quem mora na nossa casa, deixamos de lado várias situações, várias coisas que, né, vários pertences nossos, no sentido de vários lugares existenciais, então nossos amigos, nossos familiares, nosso trabalho, nossa religião, enfim, todas essas possibilidades, do quanto a gente vivencia, né, em partes, essa sensação de uma vida desnuda, né, de ter tudo que é nosso retirado e, assim, não uma vida nua porque eu deixei de lado algumas coisas, né, mas porque foi retirado de uma forma muito abrupta, né, que é o que a gente falou no começo do nosso curso.
Uhum. E o quanto tem sido importante também, né? Porque eu acho que o que tem mais acontecido, né, que as pessoas têm trazido, é que o que foi retirado também foram as suas distrações. E aí, quando a pessoa precisa se deparar, né, com a sua existência e o que ela fez da sua vida, as escolhas que foram feitas, né, e sem distrações, é um super desafio. E a Hum. Aparecida, ela trouxe uma contribuição aqui de um trechinho de Lacombe, que é assim: não há nenhum livro de regras, não há nenhuma escala de tempo. O luto é tão individual como uma impressão digital. Faça o que é melhor para a sua alma. Exatamente. Não tem Lindo. receita de bolo, gente. Exatamente. A Cíntia está contando aqui que aí ela ressignificou toda essa história dela, né? E hoje o trabalho dela de mestrado é sobre as formas de transcender a deficiência física. E ela cita Viktor Frankl nesse trabalho. Que bacana. E a Isabel, ela está trazendo aqui: se permitir sentir a dor é fundamental para encontrarmos um, entre parênteses, novo sentido de vida. Ah, que aula linda, cheia de afeto e sentido. Que legal, Isabel. É exatamente isso, né? Porque também, gente, tem o seguinte: a gente está falando aqui de escolhas, né? E assim, a gente só vai ter possibilidade de fazer alguma escolha depois que a gente sentir, depois que a gente conseguir, por exemplo, identificar que sentimentos são esses e o que eu vou fazer diante disso, né? Então, se a gente simplesmente varrer para debaixo do tapete, nada a fazer, E aí é o nada a que fazer. o Franklin fala da neurose de domingo, né? É neurose que ele usa o termo, né? Daquele É, sofrimento que as pessoas têm no domingo, né? Que é um dia que a gente tem mais espaço, assim, que a gente tem menos compromissos e que a gente acaba fazendo mais contato com nós mesmos, né? E aí o sofrimento e a angústia que vem, ele vai falar da angústia que vem da falta de sentido que a gente encontra nas nossas vidas, né? Então, de na segunda-feira começar a vida sempre daquele mesmo jeito, às vezes numa situação que a gente não vê sentido. E aí dá pra gente traçar um paralelo, né, com isso que a Manu estava falando nesse momento de quarentena, de logo no começo as nossas, como que você citou, Manu? Não foi atividades de lazer? É... são as coisas que distraem, as Isso, distrações. as distrações, né, das nossas distrações terem sido retiradas e o quanto foi doloroso, né, e aí tanto que a gente vê um movimento muito importante no começo da pandemia, que a gente discutiu em outros momentos, né, de uma explosão, uma enxurrada de possibilidades, de coisas para fazer, de cursos liberados, de filmes liberados, como se a gente não pudesse parar, né, como se a gente não pudesse ficar esse tempo ocioso e fazendo contato com os nossos sentimentos. Então, bom, você vai ficar afastado do trabalho, então faz um curso, tem que sair dessa quarentena, sei lá, aprendendo a falar inglês, aprendendo uma nova língua, né? E sem esse espaço para a gente fazer contato. Só que é justamente nesse momento que a gente para, que a gente dá essa pausa e faz contato com os nossos sentimentos, que a gente pode também encontrar os nossos sentidos, né? Que tem a ver com isso que você estava falando, né? O que é importante para mim, né? Mas eu preciso dar espaço e me livrar das distrações. Acho que quando você usa esse termo, mano, é muito bacana, né? Porque o que são distrações, né? São coisas que nos distraem de quê, né? De olhar para quê, de fazer contato com o quê, né? Por que a gente se enche de distrações? Por que é tão difícil lidar com uma quarentena? É claro que tem todas as outras dificuldades do medo da doença, da instabilidade financeira, né? Mas para além disso, por que é tão difícil lidar com esse tempo livre? Exato, Thaís, porque também tem o seguinte: a gente vive numa sociedade que tem um verdadeiro horror ao vazio, se desespera diante do vazio. Então, o que que faz? Preenche, preenche, compra, Uhum. compra. O que, gente, tem um sintoma mais evidente do que esse? No momento crítico que a gente está vivendo, a primeira coisa que fazem é libera os shoppings. Uhum. E os shoppings Como? lotam, né? Além de liberar, os shoppings Ah! lotam. Qual que é a ânsia das pessoas, né? Por comprar o quê? Preencher o quê? Exatamente, né? E assim, aí a Silvia está perguntando aqui que sentido eu dou, que sentido eu dou à minha dor.
não tem resposta, Silvia, assim, tipo, não que a gente possa dar, né? Mas uma coisa que pode ser feita, sim, né? Como eu disse, da terapia, por exemplo, do papel do terapeuta, é ajudar a ampliar quais são os seus valores, né? E assim, ajudar você, Silvia, a encontrar, né, um sentido na sua dor. E aquilo que a gente está falando, que a Thais acabou de falar, né? Assim, o que eu estou sentindo, né? O que eu estou sentindo diante dessa dor e o que eu vou fazer, né, com ela. Primeiro, sentir a dor, Exato. O né? ficar no Identificar. vazio também, né? Logo em seguida de sentir a dor, se deparar com esse momento até de falta de sentido mesmo, né? Com esse espaço. Vou usar aqui uma analogia que eu tenho usado com os meus clientes. Eu mudei já não mais tão recentemente, tem 1 ano que eu mudei de clínica, e na mudança eu tinha um quadro que ficava na minha sala, né? E aí levei esse quadro, mas não sei se esse quadro, sei lá, combina com a sala nova, combina com o meu momento de vida. E esse quadro tá lá num cantinho da sala para eu pendurar ele na parede, né? Eu ainda não pendurei ele na parede. E cada vez que eu chego no meu consultório, eu olho para aquela parede e penso: vou pendurar esse quadro, vou comprar um quadro novo, vou colocar um papel de parede, vou desenhar uma mandala, vou fazer um grafite nessa parede. Enfim, quantas possibilidades. Enquanto essa parede está em branco, ela me proporciona todas essas possibilidades. Eu posso olhar cada vez que eu chego lá, agora já faz um bom tempo que eu não vou, né? Mas toda vez que eu chego lá, eu posso olhar para essa parede, ficar com essa parede em branco, com esse vazio, e enxergar todas essas possibilidades. Normalmente a gente vê o vazio como algo que traz angústia, né? Tipo, nossa, tá vazio e não tem nada aí. E dificilmente a gente vê o vazio como, não tem nada, então eu posso colocar qualquer coisa, né? E não esse qualquer coisa no sentido, de qualquer coisinha eu coloco aí, vou pendurar um quadro que, sei lá, achei por aí e coloco, né? Mas eu posso preencher com algo que de fato faça sentido para mim, né? E é mais ou menos assim que a gente precisa olhar para a nossa vida, né? Então, momentos de dor, de sofrimento intenso, sim, a gente se depara com a falta de sentido, mas é preciso vivenciar, e eu falo curtir a dor, né? Não no sentido de coisa boa, mas no sentido de ficar curtindo mesmo, né? De experienciar isso para ver o que surge como possibilidade, mas a gente precisa dar esse espaço, né? Sim. Voto na mandala. Obrigada pelo voto. Podem votar aí também, gente. Então, gente, e assim, e tem também o seguinte, né? Porque assim, o ser humano, ele acaba negando algo da própria existência humana, que é o vazio. O vazio faz parte da existência e o incômodo também. Qual é o problema? Estou incomodado, não sei o que fazer. Ok, não sei. Tem um espaço vazio. Ok, tem um espaço vazio, está me incomodando. Agora, o que tem acontecido? Meu Deus, o espaço vazio tem que encher. Qualquer coisa. Vai encher, enche com comida, enche com bebida, enche com saída, enche com Tinder, enche com qualquer coisa, sai com um monte de gente, né? E vai beber, vai fazer qualquer coisa. Então vai preenchendo, 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 e o vazio continua. Uhum. Não Que a tem, é um gente saco preenche, sem né? E fundo. aí preenche com qualquer coisa, né? Com a primeira coisa que vê pela frente e não com algo que de fato faça sentido, né? A estilo Silvia Pires perguntou que sentido, perguntou não, afirmou, né? Que sentido esse momento pandêmico tem, né? Que possibilidade a gente tem de encontrar vários sentidos, porque de fato, né? De modo geral, a gente precisou diminuir o ritmo, a gente precisou dar certas pausas, a gente precisou ficar um pouco mais sozinho, né? Mais recluso ou em famílias nucleares, né? Em grupos menores de pessoas. Isso possibilita que a gente olhe para coisas nossas, né? E por que é tão difícil enfrentar esse momento? Claro que tem toda a dificuldade de estarmos no meio de uma pandemia que, assim, já é motivo para gerar muito medo e muita ansiedade. Mas, para além disso, né, por que é tão difícil lidar com essa solidão, lidar com esse vazio mesmo? Sim. E a Isa está trazendo aqui, ser enfermeira nessa pandemia reforça a certeza de um dos meus sentidos na vida. Sou grata por estar agora na linha de frente, apesar de todas as dores vividas. Porque faz sentido, né, Isa? Por mais difícil que seja, faz sentido. E aqui tem Ah, várias aqui experiências, né?
Sim. A Cíntia falando, né, da dificuldade de a gente apreciar a ociosidade, né? Parece que a gente não pode, né, ficar sem fazer nada. Como assim você não tá fazendo nada? Aproveita esse tempo, né? E aí a gente volta a retomar, né, essa nossa sociedade do desempenho, que a gente tem que estar sempre desempenhando, sempre fazendo algo, né, sempre performando. Acho que a palavra aí nova é essa, né? A gente tem que estar sempre performando. Pera, aproveita esse tempo, não Produzindo, usa desculpa, né? Tem que produzir. Produzir o quê? Né? aqui a Cíntia está falando, é uma sociedade que vive uma falsa felicidade de aparências. Mesmo tendo uma mobilidade, está diante da imobilidade do ir e vir. Isso parece assustar porque está vazio. Gente, a gente pode refletir também sobre as redes sociais, né? Que é a sociedade do espetáculo, tá tudo sempre lindo, né? No Instagram, né? Uma coisa que a gente tem falado, e agora o que tem acontecido, que não dá para falar das 1000 viagens e 1000 amigos e 1000 festas e 1000 não sei o quê, agora é TBT. Aí, como isso não está acontecendo agora, as pessoas ficam lembrando aquilo que elas já fizeram, mas precisam publicar sucesso na vida, né? A Aparecida fala aqui, né, do vazio, o vazio, a contemplação, o silêncio, tantas possibilidades, né? E acho que nesse sentido a Gestalt tem uma contribuição muito importante das religiões orientais, né? E acho que independente de abordagem, independente de ser psi ou não, né? O quanto as religiões orientais podem contribuir com a gente, porque elas falam justamente disso, né? Do ficar nesse vazio, do silenciar, né? E o quanto a gente tem visto um movimento aí, né? Mindfulness e outras coisas, né? De uma busca mesmo das pessoas. Então, sempre que a gente vê esse movimento, tem uma colega psi que fala muito disso, né? Sempre que a gente vê esse movimento de, então, muito consumo, e muita afobação, e muitas coisas, muito produtivismo, a gente vê um movimento contrário, né? Esse é um caminho que a humanidade faz, né? Sempre que a gente vê um movimento muito intenso em algum sentido, a gente vê outros movimentos contrários, né? E o quanto a nossa sociedade tem buscado por essas práticas de meditação, o quanto isso tem ficado acessível, o quanto tem sido falado sobre isso, também tem a ver, né? Qual que é a necessidade da nossa sociedade nesse momento? A Cíntia está falando do livro do Han, né? Para quem não conhece, gente, é um filósofo maravilhoso, que ele tem um livro Psicopolítica e outro Sociedade do Desempenho, né? E ele faz um diagnóstico desse momento que estamos vivendo, né? E dessa coisa de termos que desempenhar o tempo todo. Por isso estamos tão exaustos, né? A Aparecida está falando, e vazios, né? Mesmo exausto, a gente continua vazio, né? Porque a gente está preenchendo o nosso tempo com o quê? Sim. A Andrea Vitor, ela deu vários exemplos aqui, né, de livros do Viktor Frankl também, né, para quem quiser se Tinha aprofundar. alguém, eu perdi o nome, pedindo indicação de literatura, falando entre o sentido e esperança, né? Então, essa listinha que ela passou, vale a pena dar uma olhadinha. Que a Andrea Vitor passou, são ótimas indicações. E a gente já está no finalzinho, né, da nossa live. Eu não queria deixar de dizer uma frase de Elizabeth Lucas, que também é uma logoterapeuta, né, que ela vai dizer que é necessário alegria de viver e coragem para sofrer. Então, como eu já tinha falado logo no iniciozinho, não é porque a gente encontrou, né, o sentido que não vai haver sofrimento, mas é necessário também a coragem para poder sentir a dor, né, além da alegria de viver. E como que a gente pode encontrar isso nesse período de pandemia, de quarentena, né? Que contato que a gente pode fazer com nós mesmos para encontrarmos essas possibilidades, né? Essa alegria de viver mesmo diante disso, né? Então, qual que é o sentido para cada um de nós? Para mim é uma alegria estar aqui, gente. Sim. Adoro quando sobem esses coraçõezinhos aqui coloridos. A gente fica toda, gente. Fico muito alegre, olha só, as explosões aqui de coraçõezinhos. E isso dá, exato, dá um quentinho no coração que ajuda a gente a lidar com todas as adversidades que a gente está vivenciando também durante esse período, né? Então, eu e Manu somos professoras, professores têm sofrido em final de muito período. em final de semestre. Gente, se encontrarem por aí um professor no semestre, não dá um não abraço, porque não pode. Mas não assim, abraço. manda um abraço virtual, um chocolate. Manda coraçãozinho, manda coraçãozinho.
alguma coisa porque a gente está precisando, né? Mas enfim, apesar de todo esse sofrimento, a gente consegue encontrar essa alegria estando aqui com vocês. Exatamente. No meu caso, chocolate amargo sem leite, tá, gente? Por favor. Os Isso outros podem também. mandar para mim. Com leite podem mandar. Manda para mim. Isso aí, gente. Então, Então, quanto tempo faz? Acho que faltam 3 minutinhos. 3 minutinhos. Uhum. Deixa eu ver se a gente tinha pensado em mais alguma coisa. E eu aqui vendo todas Os as comentários. de viagem, que já estão todos aqui, gente. E eu amo o Ceará, Gente, tá? Que é o que eu conheço e amo. com E certeza iremos. Depois manda esses convites no privado, a gente já topa todos eles. Eu acho que a gente pode fazer uma versão itinerante do curso. Exato. Cada módulo a gente faz um lugar diferente do país. Super topo. Bora, gente. Bom, acho que é isso, então, que a gente tinha pensado em comentar com vocês hoje, né? Gostaríamos de agradecer toda a parceria aí durante esse curso, durante as lives, né? Todo o acolhimento de vocês. O pessoal tá mandando aqui gratidão, né? A gente também se sente muito grata. E a gratidão também é um fator super importante, né? De proteção no meio de tudo isso, né? Então, encontrar as coisas pelas quais somos gratos, apesar de tudo isso que estamos vivenciando, né? E esses encontros com vocês, acho que é algo que faz muito sentido pra gente, que a gente é muito grato pelas pessoas que conhecemos aí ao longo dessa trajetória. Queria agradecer vocês pela companhia, pelo acolhimento. Gente, é muito bom ver alunos, ex-alunos, estagiários, ex-estagiários, que agora são todos colegas de profissão. É muito lindo. E todos vocês também, que eu não conhecia, e passei a conhecer agora, né? Muito, muito incrível. De tanto eu falar incrível, tem um meme com a minha foto, né? E vai ser incrível. Fizeram uma figurinha, seus alunos. Naturalmente. Alunos estão aí para isso, né, gente? Mas, lembrem-se do abraço do chocolate no fim de semestre, que a gente também precisa. Exatamente. Sem leite, tá, gente? Por favor. Amargo. Sim. Tá. Isso, né? Isso. Obrigada pelos coraçõezinhos todos que continuam subindo. Obrigada, gente. Vamos. Continuem atentos às nossas redes sociais. Temos possibilidade de novos cursos, de novos grupos aí. Enfim, fiquem atentos. A gente vai se falando por aí. E para quem participou do curso, para quem está inscrito, que acho que alguns não viram o e-mail, os módulos estão disponíveis esse fim de semana, tá? Para quem perdeu algum módulo, tem a possibilidade de retomar. E para quem não viu, qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, que a gente está pensando em outras edições, e aí a gente vai entrando em contato. Gente, caixa de spam, caixa de promoções. E quanta gente, delícia. A Tatane, Bruno, Georgiane. Ai, gente, que bom. Obrigada pelo carinho. Temos 22 segundos, então é isso. Valeu, gente. Obrigada mesmo. Nos vemos por aí ao longo da vida e ao longo do nosso tour pós-pandemia. Isso. Nosso curso itinerante. Vamos mantendo contato nas nossas redes também do Instagram, gente. Isso. Estamos aqui. Tchau, tchau.